Boa noite, irmãos. Nós vamos começar hoje a nossa live. Nós vamos estudar hoje, começar a estudar a primeira carta do apóstolo João. Quero saudar os irmãos de Manaus e também das demais igrejas da missão que porventura estejam acompanhando essa live. O texto que nós vamos ler, a ideia é que nós estejamos fazendo um estudo sistemático da primeira carta de João, de 1 João. Mas hoje, como é o primeiro estudo, nós faremos uma abordagem geral, uma introdução geral acerca do conteúdo da carta, daquilo que nós encontramos na carta, de princípios. Então, apesar de nós fazermos um estudo, a ideia é fazer um estudo sistemático, nós vamos começar com um texto já do final dessa carta. Então, aqueles que puderem, abram as suas Bíblias em 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, 19. Eu farei a leitura na versão revista e atualizada da SBD. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Diz assim a palavra: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, quando o apóstolo João, que é o autor dessa carta, escreveu, ele escreveu da cidade, segundo os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, ele escreveu da cidade de Éfeso. Ele já era muito idoso. Ele já era um homem velho. Essa carta ela foi escrita, segundo uma boa cronologia, mais ou menos entre o ano de 90 e 95 do século I da era cristã, ou seja, 90 a 95 depois de Cristo. Então o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, porque ele era também o mais novo do círculo apostólico, do colégio apostólico, o apóstolo João já era bem idoso. E é interessante nós vermos aqui que na carta, isso pode ser visto ao longo da carta, nós o encontramos falando ou colocando algumas expressões que indicam a sua idade avançada. É muito comum nós encontrarmos uma palavra na sua primeira carta, que ele usa bastante, é filhinhos, né? Essa palavra filhinhos é o diminutivo do grego teknon, que significa criança. Então ele usa a palavra criancinhas, essa seria a tradução. A maioria das traduções segue filhinhos, mas podia ser traduzido como criancinhas. E por que eu estou me detendo nisso, né, acerca da introdução dessa carta? Porque isso fala muito da obra que Deus operou na vida de João. Os irmãos devem se lembrar, João, quem é esse João ancião que está escrevendo essa primeira carta dele aí, 1 João? João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e ele junto com seus irmãos eram conhecidos como os filhos do trovão. Ou seja, ele não tinha necessariamente um comportamento ou um temperamento fácil. Alguém recebeu o título ou o apelido de filho do trovão significa que era alguém meio dado às iras, meio dado à cólera, que gritava, falava alto. Mas agora nós vemos ele no final da vida quebrantado, mudado, transformado, a ponto de tratar os irmãos com essas expressões tão afetuosas, carinhosas como filhinhos ou criancinhas, não é? E isso é algo que nós devemos anotar e tentar aplicar nas nossas vidas, porque na vida de um homem de Deus, quando o tempo vai passando, Deus vai agindo e vai transformando, Deus vai quebrando aquelas coisas velhas e feias do nosso caráter de homem velho. E geralmente no mundo, quando as pessoas ficam mais velhas,
isso é o consenso, né? O senso geral é de que as pessoas ficam cada vez mais rabugentas, mais difíceis de se relacionar, mas na vida de um homem de Deus, a nossa ambição é que nós sejamos encontrados pelo Senhor como homens e mulheres de Deus. A nossa ambição é que nós também tenhamos um comportamento como o de João, que com o passar do tempo e com a idade chegando, ao invés de ele se tornar uma pessoa mais rude, mais difícil de relacionar-se, mais difícil de tratar com ela, ele se tornou uma pessoa mais amorosa, mais agradável, mais doce, mais quebrantada. Então, na introdução aqui da carta, eu gostaria de fazer menção a esse aspecto, porque isso é algo que nos ensina, irmãos, que com o passar do tempo, em Deus, nós não estejamos ficando mais duros, mais difíceis, mais rabugentos, mais chatos, mas que nós possamos nos tornar pessoas mais maleáveis, mais quebrantadas, mais amorosas. E assim aconteceu na vida de João. Então João, esse ancião, que escreveu essa carta mais ou menos entre o ano 90 e 95, era um homem já idoso, mas um homem amoroso. E essa é a expectativa que nós temos em Deus, a partir do momento em que nós nos expomos a Ele, a Sua Palavra, que a Sua Palavra venha sobre nós e nos transforme, e nos mude, e nos amoleça. Ao invés de nós estarmos sendo endurecidos, que nós estejamos sendo amolecidos. E ainda é digno de nota que João, o que era antes conhecido como filho do trovão, ou um dos filhos do trovão, junto com seu irmão Tiago, depois se tornou o apóstolo do amor, um homem quebrantado. Que Deus possa fazer essa obra nas nossas vidas. João, como eu falei no início, escreve essa sua carta mais ou menos no ano 90, entre o ano 90 e 95, e ele escreve segundo os comentaristas, os estudiosos, antes de escrever o Apocalipse, mas depois de já ter escrito o Evangelho de João. Então ele escreve nesse momento aí, era um momento difícil, onde havia muita perseguição. Nessa época, o Império Romano era governado por um imperador chamado Domiciano, que empreendeu uma grande perseguição contra os cristãos. E João, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, ele progrediu num coração quebrantado. Deus foi quebrantando a sua vida, amolecendo o seu coração, e ele tinha um comportamento maravilhoso que dava um excelente testemunho. E é importante nós falarmos isso, por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo numa época de crise, numa época difícil, ainda não conseguimos ver horizonte em relação a essa crise. Nós não temos ainda uma data precisa, nem as autoridades sanitárias, nem as autoridades governamentais, nem os economistas. Hoje eu escutei o podcast lá, não estou fazendo propaganda, mas eu gosto muito de um economista chamado Alexandre Schwartzman, e ele estava falando que ninguém sabe realmente quais serão os efeitos dessa crise na economia, né? Efeitos precisos. Então, nesse momento de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos problemas, é possível que nós estejamos nos endurecendo, né? A luta, a dificuldade seja uma desculpa para nós nos endurecermos, ficarmos chatos, rabugentos, tratarmos mal o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Mas se nós temos aprendido algo de Cristo, como João aprendeu algo do Senhor, nós devemos estar amolecendo e sermos mais maleáveis, mais amorosos, mais amáveis, mais afáveis com os nossos que estão próximos a nós. Amém? Então essa é a parte inicial. Eu não vou me deter em detalhes históricos. Isso a gente vai pincelando ao longo da exposição da carta. Amém? Para aqueles que chegaram agora, estão ligando agora, o texto, nós vamos fazer um estudo. A ideia é essa, né? O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Vamos tentar iniciar hoje um estudo sistemático na primeira carta de João, mas o tema não é o capítulo 1, começando pelo versículo 1, é o capítulo 5 e o verso 19. Então, o texto base é 1 João, do estudo de hoje, 1 João, capítulo 5, verso 19.
Amém. Então vamos propriamente para o conteúdo da carta. Eu falei que hoje seria um estudo mais introdutório, onde nós vamos ver alguns pontos principais que regem a carta. Então, o tema principal dessa primeira epístola de João, o tema principal, é a posição do cristão no mundo. Isso é fundamental, irmãos. Nós precisamos saber qual é a nossa posição nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. Estamos sujeitos às instabilidades, às vicissitudes desse mundo. Por exemplo, agora estamos experimentando essa pandemia e a igreja está também experimentando isso. Lógico, debaixo da sombra do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, encontrando refúgio no Senhor, mas nós também estamos nessa terra. Então, nós que somos crentes precisamos entender qual é a nossa posição, porque se algo claro nas Escrituras é que nós somos diferentes, porque nós somos de Deus, porque nós somos chamados para ser do Senhor. Então, o tema fundamental da primeira epístola, nós podemos colocar como um dos principais temas de 1 João, é a posição do crente nesse mundo, do cristão nesse mundo. E aí nós temos que ver, e disso deriva algumas perguntas. Por exemplo, como nós devemos enfrentar o mundo? Como nós devemos resistir ao mundo? O que nós devemos fazer para andar nesse mundo? Como nós devemos nos relacionar com esse mundo, já que nós, apesar de sermos de Deus, estamos nesse mundo. E como eu falei agora, nós estamos nesse mundo sujeito às vicissitudes, às instabilidades desse mundo. Nós, apesar de nós sermos de Deus, nós não vivemos uma vida encantada, né? Nós não estamos debaixo de um encanto onde nada acontece conosco, nós estamos livres de qualquer dificuldade. Não, nós somos do Senhor. Deus não nos tirou do mundo, mas Ele nos livra desse mundo, mas nós estamos nesse mundo sujeito às dificuldades e às lutas comuns dessa terra. Então a grande questão é o que nós devemos fazer, e se nós somos de Deus, estamos nesse mundo, qual é a diferença entre nós e esse mundo, como nós devemos nos ajustar a esse mundo, como nós devemos nos conduzir e nos comportar em relação a esse mundo. E essa mensagem, como que eu coloquei agora como sendo o tema principal dessa primeira epístola de João, de 1 João, ela não é exclusivamente, esse tema não é exclusivo, essa questão da posição do crente no mundo, ela não é exclusivo da primeira carta de João. Em alguma instância, em algum nível, esse tema da posição do crente no mundo, ela permeia todos os escritos, todas as cartas do Novo Testamento. Ou seja, essa doutrina, esses ensinos, esse apontar de qual é a posição do crente no mundo, do cristão no mundo, ela atinge todas as cartas em algum nível. Mas na carta de João, nessa primeira carta de João, na primeira epístola dele, esse tema é muito presente e ele é muito importante, muito destacado. Nós estamos vendo uma crise, né? Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade. E o ensino do Novo Testamento, o ensino da Palavra de Deus, os irmãos entendam quando eu falo Novo Testamento, já o ensino de Deus já na nova dispensação, na era da graça, na era do Espírito, da nova aliança. O ensino do Novo Testamento sempre ele traz firmeza para aqueles que abraçam a palavra do Senhor. Sempre ele traz firmeza, porque o Novo Testamento traz a palavra de Deus, e aquele que se apropria da palavra de Deus, da verdade de Deus, sempre firmará o seu caminho no Senhor. Então, um efeito comum, presente no ensino do Novo Testamento, é que ele sempre produzirá na vida daqueles que abraçam o ensino, a palavra de Deus, ou seja, praticam a palavra de Deus, sempre ela vai trazer firmeza ao nosso coração. Esse ensino é algo muito, esse efeito é muito comum, mas essa não é a intenção principal da palavra de Deus. Ou seja, o ensino do Novo Testamento, ele tem por propósito apenas firmar a nossa vida, no sentido de, por exemplo, num momento de crise como nós estamos vivendo, num momento em que muitas pessoas estão entrando em pânico agora, o objetivo do ensino do Novo Testamento nunca é apenas, somente
nos firmar, ou no sentido de nos acalmar. O objetivo da palavra de Deus, do ensino do Novo Testamento, não é esse. O objetivo do Novo Testamento é estabelecer, demonstrar nas nossas vidas princípios, expor princípios para a vida do crente, e aqueles que se apropriarem desses princípios, viverem a partir desses princípios, viverem segundo essa palavra, ajustarem sua vida de acordo com essa palavra, aí sim, essas pessoas estarão experimentando verdadeira segurança. Então, o que eu quero pincelar ou frisar agora é que nós nunca podemos ir para o Novo Testamento entendendo que ele tem, ou para a Bíblia, ou para a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus ela tem como objetivo apenas me acalmar, consolar. Ela faz isso, ela nos consola, ela nos firma, ela nos acalma, mas esse não é o principal objetivo da palavra de Deus. O principal objetivo da palavra de Deus é estabelecer a vontade de Deus revelada, princípios da verdade de Deus para as nossas vidas, nós nos apropriarmos desse princípio, estabelecermos a nossa vida segundo esses princípios, viver a nossa vida, ajustar a nossa vida de acordo com esses princípios, e aí sim, a partir do momento que eu ajusto a minha vida aos princípios da palavra de Deus, aí sim, eu vou experimentar segurança, por exemplo, nesse momento de crise, né? Eu já tenho contado isso bastante aqui em Manaus, que eu escutei isso acerca de um rabino, né? de um mestre da lei judaica. E ele falou uma coisa muito sábia, muito interessante acerca da palavra de Deus. Ele disse que a palavra de Deus ela veio para acomodar os incomodados. Que incomodados? Incomodados pelas lutas da vida, pela dificuldade da vida, pelos coronavírus da vida, pelas pandemias da vida. A palavra de Deus veio para acomodar os incomodados. Mas ele também, como eu estou falando agora, o princípio é o mesmo, ele também disse que a palavra de Deus, da mesma maneira, é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes, ela também veio para incomodar os acomodados. Acomodados ao quê? Acomodados ao pecado, acomodados a maus hábitos, acomodados àquilo que desagrada ao Senhor, acomodados a práticas na sua vida que claramente desafiam, são contrários à palavra de Deus. Então, é isso que eu estou querendo explicar, dando esse exemplo, que o ensino do Novo Testamento, ele não vem apenas para nos acalmar, ele não vem apenas para nos consolar. Ele nos consola, ele nos acalma, ele nos firma, mas o ensino do Novo Testamento, o ensino da palavra de Deus, ele veio para expor as verdades de Deus, e as verdades de Deus são princípios de vida, princípios para a nossa existência, aos quais nós, que temos intenção de obter da parte de Deus segurança, vamos ajustar as nossas vidas a esses princípios. E aí, a partir do momento que eu ajusto a minha vida aos princípios expostos na palavra de Deus, aí eu vou experimentar segurança na minha vida. Amém? Então, isso eu estou falando, irmãos, nessa parte introdutória, né, da carta de 1 João, é o que nós vamos encontrar no ensino de João. Então, numa situação de crise, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, por incrível que pareça, eu não quero que ninguém se escandalize, talvez alguns se escandalizem, mas não é isso que eu quero. O que a palavra de Deus nos ensina é que num primeiro momento, num momento de crise, de dificuldade, a primeira coisa que ela manda nós fazermos não é orar. Alguém pode dizer, pastor, o que é isso? Não é orar? Não, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes, por incrível que pareça, irmãos, eu vou falar de novo, no momento de crise, no momento de dificuldade, a palavra de Deus, num primeiro momento, eu não estou dizendo que ela não manda a gente orar, mas num primeiro momento ela não nos manda orar. No primeiro momento, a palavra de Deus nos manda buscar, saber a vontade de Deus, aquilo que Ele estabeleceu como correto para a nossa vida, e nos ajustarmos a essa verdade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a oração é uma desculpa,
ela pode ser inútil, ela pode ser, por incrível que pareça, ela pode ser vazia, porque muitas vezes nós podemos utilizar a oração apenas para desviar a nossa atenção ou para maquiar o nosso pecado. Muitas vezes nós podemos orar como uma fuga para não encararmos aquilo que precisa ser encarado nas nossas vidas. E o que precisa ser encarado nas nossas vidas, irmão? O que precisa ser encarado nas nossas vidas é o pecado. Se há algo errado na minha vida, eu tenho que ir à palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus tem para a minha vida e ajustar a minha vida a isso, e não orar. E eu vou dar um exemplo que eu tenho utilizado bastante aqui em Manaus, é que às vezes, isso não é comum nas nossas igrejas, né? Não é comum. Nós não temos essa questão de campanha, vamos fazer campanha, não é isso. Mas os irmãos sabem que existem muitas igrejas que fazem muitas campanhas. Eu não estou falando, irmãos, mal de campanha de oração, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes, essa questão de campanha, ela pode ser absolutamente inócua, sem nenhuma validade, vã, se a pessoa estiver fazendo campanha e a vida continuar no pecado, a vida continuar na mão do diabo, a vida continuar entregue ao domínio de Satanás. E aí não adianta orar. Eu quero orar, vou fazer uma campanha para Deus abençoar certas coisas que Deus, na sua palavra, diz que não pode acontecer na minha vida. Eu não posso estar fazendo campanha e orar para coisas na minha vida que Deus já claramente, já estabeleceu, já deixou claro, cristalino, translúcido, de que não é a vontade dele. Os irmãos estão entendendo, então, o ensino do Novo Testamento preliminarmente, ou seja, num primeiro momento. Não é que ele não diga que nós não devemos orar. A Bíblia fala que nós devemos orar. O Senhor Jesus diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia nos manda orar. Mas antes de orarmos, é necessário que nós estejamos ajustando a nossa vida à palavra de Deus. Senão não tem sentido, irmãos. Senão eu vou fazer 10.000 campanhas e Deus não vai ouvir. Deus não vai escutar, porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra, não pode ir contra o seu próprio caráter. Deus não pode abençoar pecado. Deus não pode abençoar aquilo que ele já rejeitou. Deus não pode prosperar aquilo que ele não tem nada a ver com aquilo que ele rejeita. Então, irmãos, é por isso que no momento de crise, no momento como nós estamos vivendo, antes de nós orarmos, e é justo nós orarmos, eu tenho orado, agora nós temos aqui em Manaus vários cultos. Eu tenho culto na terça-feira com um grupo, depois eu tenho outro culto na quarta, tenho culto de oração na quinta, tenho visita nos lares no sábado, tenho culto uma vez por mês de casais no sábado, tenho um culto com jovens no domingo à tarde, tenho um culto à noite, tenho uma série de cultos. Hoje, como nós temos prática, eu só estou fazendo live, eu estou tendo mais tempo à noite com a minha família, e nós estamos fazendo culto todos os dias, e nós estamos orando por todo mundo. Nós devemos orar, nós devemos buscar e clamar ao Senhor. Mas nessa crise, irmãos, nós não devemos só orar. Nessa crise, nós devemos estar ajustando a nossa vida à palavra de Deus, ou seja, verificando pela palavra de Deus, não de acordo com o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, como diz no texto em hebraico, irremediavelmente doente, ou seja, doente para a morte, não tem cura. Então eu tenho que analisar a minha vida à luz da palavra do Senhor e ajustar a minha vida de acordo com esses princípios que o Novo Testamento, que a palavra de Deus estipulam para a minha vida. Então, antes de orar, eu preciso ser sincero, honesto com Deus e dizer: Senhor, tem coisa errada na minha vida, tem pecado na minha vida. Então, antes de orar, nós devemos estar retirando, ajustando a nossa vida. E aí, irmãos, nós vamos poder orar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, ao ensino de Deus com firmeza, com vontade, não editando a Bíblia, né? Tem pessoas que leem a Bíblia fazendo edição. Esse texto aqui eu não gosto, esse aqui eu gosto, isso aqui eu tenho vitória, isso aqui eu não quero não, né? E nós, irmãos, nós não podemos viver assim. Antes de orarmos, a Bíblia diz que nós devemos orar, mas o ensino do Novo Testamento nos afirma que antes de orarmos, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, nos voltar ao ensino de Deus, nos voltar a esses princípios que a palavra de Deus estabelece e ajustar a nossa vida a eles. Senão não adianta fazer campanha. Agora, se nós ajustamos a nossa vida à palavra de Deus, aos princípios de Deus, aí que nós podemos orar
clamar, levantar mãos santas e fazer até campanha. Aí Deus vai ouvir. Mas fora disso, não há expectativa de que Deus abençoe, porque Deus não pode ir contra ao seu próprio caráter, porque Deus não vai se contradizer. Amém? Às vezes, irmãos, a oração tem sido apenas uma desculpa para nós não refletirmos acerca do nosso pecado, né? Quantas pessoas às vezes se aproximam de nós, pastores, líderes, ore por mim, ore por mim. E às vezes nós sabemos que a vida da pessoa está torta, está completamente, a palavra perversão significa literalmente algo que está torto. A vida dela está pervertida, está torta, mas ela pede oração. Nós vamos orar, mas orar pedindo misericórdia do Senhor. Mas nós não podemos, nós sabemos que essa pessoa precisa ajustar a vida dela. E muitas vezes nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos livre do coronavírus, que Deus abençoe a economia, que Deus ajuste a nossa vida, mas nós não queremos nos ajustar a Deus e a sua palavra. Então, na carta, nessa primeira carta do apóstolo João, nessa carta 1 João, um dos princípios diz respeito a isso. Diz respeito a que o ensino dele, o ensino de João, o ensino dos apóstolos do Novo Testamento, apontam que para num momento de crise, antes de nós orarmos, nós precisamos ajustar a nossa vida com honestidade, com sinceridade, nos voltar com firmeza para os princípios da palavra de Deus e trazer assim a palavra de Deus para a minha vida e dizer, onde é que eu estou, onde é que eu tenho que me ajustar. A palavra de Deus, ela funciona como um fio de prumo na nossa vida. Não sei quantos aqui conhecem essa expressão, né? Quem já acompanhou alguma construção, pelo menos a construção, o levantar de um muro, sabe o que é um fio de prumo, né? Bate o fio de prumo, a partir dali toda a edificação dos tijolos vão subindo de acordo com aquela linha, para que a construção siga reta e não torta. Nós temos que nos voltar à palavra de Deus, que é esse fio de prumo, e botar a nossa vida nesse fio de prumo, para que o Senhor possa operar. Senão não adianta orar, senão não adianta, irmão, querer fazer missões. Eu quero pregar, se a minha vida ainda não está ajustada. Por exemplo, eu que sou casado, se a vida da minha família não está ajustada, eu preciso me ajustar ao Senhor, antes que eu peça a Deus para que Ele supere a crise. Nós precisamos com sinceridade. Isso não é fácil porque a nossa carne, ela é inimiga das coisas de Deus e nós resistimos à carne, resistimos ao Espírito. A palavra do Senhor diz, nos alerta para nós não resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós devemos não resistir ao Espírito, significa que há uma possibilidade que nós estejamos resistindo. Essa palavra, esse verbo aí no texto, que não resistais ao Espírito, é a ideia de o texto no original, o verbo no original, é a ideia de um cavalo que não se permite ser montado, fica dando coice, fica pulando, tentando derrubar aquele que está tentando montar nele. Às vezes o Espírito quer fazer uma obra na nossa vida, quer ajustar a nossa vida, mas nós só queremos superar a crise. Nós não queremos permitir que o Espírito venha sobre nós e domine sobre as nossas vidas e ajuste as nossas vidas. Amém? Então, durante o período das nossas lutas, nós devemos colocar a nossa vida em ordem em primeiro lugar. Antes de orar, nós precisamos nos ajustar com Deus. Amém? Então, no momento de crise, nesse como nós estamos vivendo, experimentando, existe um roteiro para nós enfrentarmos a crise. Qual é? Em primeiro lugar, enfrentar a verdade da palavra de Deus. Ou seja, verdadeiramente estar nos expondo a palavra de Deus para que ela venha sobre nós, penetre na nossa vida e ajuste a nossa vida. A minha vida, a vida da minha esposa, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, as minhas finanças, todas as áreas da minha vida. E em seguida, irmãos, nós vamos ter o direito de orar e de clamar. Até esse momento, sem que nós verdadeiramente, sem que nós sinceramente, honestamente, estejamos diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu me rendo e eu quero ajustar a minha vida. Aí não adianta orar no sentido de querer que Deus mude a situação da crise sem que eu na palavra de Deus busque a palavra de Deus e ajuste a minha vida a ela. Então, irmãos, nós vemos que ao analisarmos essa epístola
de 1 João, essa primeira epístola de João, nós vemos e ficaremos impressionados que, como João e a palavra de Deus, ela é realista, né? Ela é extremamente realista. A palavra de Deus, ela não camufla nada. A palavra de Deus, ela não maquia nada. A palavra de Deus, ela mostra a nossa realidade. E essa característica que está presente em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nas epístolas, nas cartas, ela é muito comum aqui, ela é muito forte, é muito evidente nessa primeira carta de João. Ou seja, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfrenta as dificuldades, os problemas de frente. Ele não camufla, ele não vai para debaixo do tapete. É justamente isso que nós devemos fazer. É por isso, irmãos, que nós nunca podemos utilizar a Bíblia para levar a outros uma abordagem psicológica, né? Psicológica no sentido de tentar acalmar somente, tentar amenizar somente a situação, tentar somente trazer uma tréguazinha, uma calma temporária. Essa nunca foi a proposta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não veio só para nos acalmar. Nós não podemos fazer uso psicológico da palavra de Deus. É necessário que nós estejamos fazendo o uso verdadeiro, completo da palavra de Deus. Como eu disse antes, a palavra de Deus, ela acalma, ela alivia, mas a principal meta dela, o fundamento dela não é esse. O objetivo principal e fundamental da palavra de Deus é tratar com o pecado. E é por enfrentar as situações difíceis. E o apóstolo João, nessa sua primeira carta, ele enfrenta as dificuldades com realismo e com clareza. A palavra de Deus, ela é clara. Então, usar a Bíblia somente para aliviar uma situação é fazer o uso equivocado, fazer o uso errado, é usar a Bíblia de um modo nocivo, porque ela pode causar uma impressão errada na vida daqueles a quem nós estamos ministrando, dizendo, eu vou ali na igreja só obter um pouco de alívio, porque aquele pastor, ele prega, e dá um alívio no meu coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que realmente acalmar ou acomodar os incomodados, mas ela também tem que incomodar os acomodados. Ela tem que produzir transformação na nossa vida. Ela precisa ferir, ela precisa tocar naquelas áreas onde nós estamos fora dos princípios, fora do fio de prumo, fora da vontade do Senhor. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro extremamente realista. A Bíblia, ela não camufla. E nós, como homens de Deus, como pastores, e nós, como aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, como crentes, como servos do Senhor, devemos nos aproximar da palavra de Deus dessa maneira, sabendo que temos que encarar a Bíblia como ela encara a nossa vida, encarando todos os problemas, não subtraindo nada, não sonegando nenhuma área da nossa vida, mas permitindo que todos os problemas sejam tratados. Amém? E agora vamos finalmente para o texto, né? O que diz o texto? Então vamos ler 1 João, novamente, capítulo 5, verso 19. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus. Depois a gente lê o resto. Sabemos que somos de Deus. Eu falei no início que o tema central da primeira epístola de João era a posição do crente nesse mundo. E uma coisa fundamental, irmãos, acerca da nossa posição como crentes, a nossa posição como crentes nesse mundo, é entendermos, irmãos, que na vida do crente não pode haver dúvidas. O crente tem que ser alguém, nós como povo de Deus precisamos ser pessoas, devemos ser pessoas que não devem ou que não deveriam viver num estado de incerteza. Num estado de incerteza. A palavra de Deus diz que se nós fazemos alguma coisa duvidando, com medo, é pecado. Nós precisamos sempre agir com firmeza, com certeza, com entendimento. E a palavra de Deus, as pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus promove essa certeza, ela testifica no nosso coração. Então nós não podemos viver na dúvida. E João aqui, o apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve
a fim, nessa primeira carta, ele escreve a fim de que os seus leitores, aqueles a quem essa carta foi dirigida, tenham certeza, clareza acerca das suas vidas espirituais. E isso é uma verdade que vai ser batida nessa carta. Nós, como crentes, se queremos saber efetivamente qual é a nossa posição nesse mundo, precisamos ter certeza acerca da nossa condição espiritual, como nós estamos. Nós não podemos dizer assim, eu brinco às vezes aqui na igreja, aqui em Manaus, brincando com alguns jovens, falando com alguns jovens, eu digo para eles, como é que está? Não, eu digo para eles, vocês nunca podem me dizer, ah pastor, eu estou levando, eu estou indo. Não, o crente não pode estar levando, não pode estar indo, ter uma vida frouxa, incerta. Nós precisamos andar na luz, nós precisamos ter certeza. E o apóstolo João coloca isso, faz essa afirmação maravilhosa. Nós somos, sabemos, conhecemos que somos de Deus. Na realidade, esse verbo aí que é sabemos, é o verbo eido, em grego, que significa percebemos, nós testificamos a clareza de que nós somos de Deus. Nós percebemos que nós somos de Deus. Então isso precisa estar presente na vida de todo crente, irmão. Não é só de uma casta especial, de super crentes, de um grupo especial, uma tropa de elite da MCE. Não, irmãos, todos os crentes precisam ter certeza de que eles são de Deus. João afirma exatamente isso, não é isso que nós lemos aqui, 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos, entendemos, compreendemos, percebemos que nós somos de Deus. E isso não é, irmãos, arrogância espiritual, é a palavra de Deus que afirma. Aquele que é de Deus, o Espírito testifica, nós sabemos que somos de Deus. Então, em relação à nossa posição no mundo, para sabermos qual é a posição do crente, do cristão no mundo, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós devemos saber, devemos ter certeza de que nós somos de Deus. Devemos ter certeza, clareza acerca da nossa condição espiritual, da nossa vida espiritual. Então devemos estar certos a respeito de nós mesmos. De que maneira é isso, pastor? Exemplifique. Por exemplo, nós sabemos que somos de Deus quando nós sabemos algo que testifica, nós percebemos que nós nascemos de Deus, que nós somos participantes da natureza divina, que há algo de Deus que a partir do momento que eu recebi a Cristo, o meu ser, o meu homem interior está sendo transformado a um novo homem em mim. Há um novo homem, quer dizer que eu não peco mais, mas há um novo homem em mim. Eu sou coparticipante da natureza de Deus na minha vida, porque eu nasci de Deus. Significa que nós nascemos de novo, eu fui gerado de novo. Significa que eu nasci do alto. Ou seja, agora há algo em mim que se agrada, que tem prazer nas coisas de Deus. Essa semana eu estava conversando com um irmão, um amigo meu, daqui de Manaus, e eu estava falando para ele que eu estava lendo uma coisa maravilhosa de um homem de Deus. E eu falei para ele, olha, isso é maravilhoso, e eu tive um enlevo espiritual, eu me alegrei no Espírito. Isso é algo que tem que ser comum nas nossas vidas sempre, porque agora nós somos participantes da natureza divina, nós nascemos do alto, então nós nos alegramos com as coisas de Deus. Outro exemplo, outro elemento que afirma, que corrobora com essa ideia de que eu preciso ter certeza que eu sou de Deus, é que nós nascemos do Espírito. Agora o Espírito age na minha vida, que somos uma nova criação. Então esses pontos precisam estar claros, precisam ser percebidos por nós. Então o que o apóstolo João coloca? Ele coloca que nós precisamos, para nós sabermos a nossa posição nesse mundo, que é o tema principal dessa carta, um dos temas fundamentais dessa carta, eu preciso saber que eu sou de Deus. O apóstolo João fala, sabemos que somos de Deus. Então, esses postulados básicos dessa nova vida precisam estar presentes em nós. Como a ponto, irmão, de nós fazermos como o apóstolo Paulo ele afirmou lá em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então nós precisamos entender isso. Amém? Então, nós devemos formular, em primeiro lugar, nós devemos estar formulando essas questões preliminarmente, ou seja,
sabemos que somos de Deus, eu sei que sou de Deus, eu tenho essa convicção, eu tenho percebido, as pessoas que estão ao meu redor têm percebido que eu sou de Deus. Então, tem percebido a vida de Deus, a vida divina operando em mim. Nós temos consciência desse novo homem agindo no meu interior, né? Podemos dizer com humildade, com verdadeira humildade, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15:10, ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. O apóstolo Paulo está dizendo, pela graça de Deus, com humildade. Ele diz, pela graça de Deus, Deus me transformou. Eu sou essa nova criatura. E isso, irmão, não é como eu falei, não é para uma casta especial da MCE, não é para um grupo especial, isso é para todos nós. Isso é um padrão para todo crente. A palavra de Deus, ela traz uma isonomia. Todos nós precisamos viver essa palavra, ajustar a nossa vida dessa maneira. E o apóstolo João coloca isso. Sabemos que somos de Deus. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Outra coisa que nós precisamos entender também acerca das nossas vidas, né? De acordo com o Novo Testamento, os cristãos foram chamados para fora desse mundo, né? A palavra aí que nós vimos aí no texto, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra mundo não é o planeta Terra, não são as florestas, o mar, os lagos, as lagoas, as montanhas, as cachoeiras. Isso é a criação de Deus, é a obra maravilhosa de Deus. O que o apóstolo João está se referindo, dizendo que inteiro está no maligno, ele está se referindo ao sistema, ao cosmos. A palavra aí é cosmos, a esse sistema, a essa organização harmônica que é regida pelo diabo, por Satanás. E uma coisa que nós, como crentes, como cristãos, precisamos, irmãos, ter certeza, é que nós estamos fora, que nós somos chamados a entender, compreender que nós somos de Deus e que o Senhor nos tirou desse sistema. Nós andamos nessa terra, somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse sistema. Nós não fazemos parte desse sistema no sentido de participar desse sistema, amando esse sistema, agindo segundo esse sistema. Agora nós agimos segundo o Senhor, segundo a sua palavra, segundo os seus princípios, segundo a sua verdade. E é por isso que crente geralmente tem muitos problemas. Quando a pessoa se converte, ela tem muitos problemas, porque ela começa a bater de frente com o sistema, né? Começa a bater, ela não fecha mais o olho para alguma coisa assim meio esquisita. A vida dela passou a ser ajustada pelo prumo da palavra de Deus, pelo prumo do Espírito Santo de Deus. Então, de acordo com o ensino do Novo Testamento, irmãos, os cristãos foram chamados para fora desse presente mundo maligno, desse presente sistema maligno, e nós somos libertos dele. E também nós somos transladados. A palavra de Deus afirma que nós somos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos tirados do domínio de Satanás e fomos levados para o reino do Filho de Deus. Então, nós mudamos de reino, nós saímos desse sistema, nós estamos no mundo, mas nós não somos mais desse mundo. E essa é algo que nós precisamos conhecer de uma maneira muito clara, ter certeza disso, para que nós possamos nos posicionar, saber qual é a nossa posição como cristãos nessa terra. Amém? A segunda parte do texto diz, vamos ler mais uma vez 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. É outra coisa, irmãos, que nós precisamos ter certeza. E às vezes, irmãos, nós, como pastores, às vezes nós ficamos surpresos, né? Como às vezes tem gente que ainda não tem essa certeza, está dentro da igreja e ainda não tem essa certeza de que esse sistema é do diabo. Esse sistema é maligno. Então eu estava falando há pouco, o crente não pode ser um tipo de pessoa que viva em incerteza. Será que o mundo tem coisas boas? Na realidade, talvez ele tenha coisas boas. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele diz, sabemos
compreendemos, percebemos, entendemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse cosmos, esse sistema está debaixo do poder de Satanás. Esse mundo jaz no poder do diabo. E isso é algo que nós precisamos, irmãos, como crentes, compreender. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós apenas temos um entendimento intelectual, assentimos intelectualmente, mas não vivemos isso. Às vezes temos com dúvida, será que isso não... Tem tantas coisas boas, tanta coisa maravilhosa nesse sistema. Não, irmão, nós precisamos entender que o mundo está na mão do diabo. Esse sistema todo é maligno. E isso precisa ser uma certeza absoluta na nossa vida. O ensino do Novo Testamento afirma que não importa quanto o mundo possa, em algum momento ou circunstância, apresentar superficialmente algum tipo de aparente beleza ou aparente atratividade, algo atrativo. Mesmo nesses momentos, irmãos, que o mundo, para nós, dê aquela brilhar um pouquinho, atrair a nossa atenção. Por isso que é importante ter essa certeza. Quando o mundo der aquele brilhozinho, você olhar, olha, nem que não é tão ruim assim. Olha, até que ele é bonito, olha, ele está manifestando beleza, que coisa interessante, que coisa atrativa. A palavra de Deus, o ensino do Novo Testamento afirma que não importa quanto o mundo possa, em algum momento, alguma circunstância, superficialmente, manifestar algum tipo de beleza ou atratividade, nós precisamos entender que essa coisa que tem carinha de bonita, carinha de beleza, carinha de atratividade, essa coisa está debaixo do controle de Satanás. E é importante nós entendermos isso, irmão. Sabe por quê? Porque se nós tivermos essa certeza, se nós compreendermos isso de maneira verdadeira, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ser enganados, ou dificilmente o diabo vai nos enredar, vai nos atrair para os seus propósitos, usando o mundo como isca para as nossas vidas. Se nós estivermos vacinados, né? Estamos agora no período da pandemia, nós estamos com esperança de que se crie uma vacina. A palavra de Deus é vacina contra esse entendimento falso. A palavra de Deus é vacina que nos dá certeza de que esse mundo, por mais carinha de bonito que ele possa ter em algum momento, por mais atrativo, por mais brilho que ele der, nós devemos ter a certeza de que ele está debaixo do poder de Satanás. Ele está sob o controle de Satanás. E o que é que nós podemos abstrair disso? Se ele está debaixo ou sob o controle de Satanás, tudo nesse sistema, tudo nesse mundo está a serviço de Satanás. E ele pode ser usado contra a vida do povo de Deus. Ele pode ser usado contra a vida dos servos do Senhor. Pode ser usado para a nossa destruição. Então, é importante nós sabermos quem somos, que nós somos de Deus, que nós experimentamos o novo nascimento, temos nos apercebido de quem nós somos, e também precisamos saber que esse mundo jaz no maligno. Não com apenas um entendimento concluindo ou concordando intelectualmente, mas sabendo isso no coração, nos apercebendo, tendo sido alertados e iluminados pela palavra de Deus, compreendendo que esse mundo jaz no maligno, está a serviço de Satanás. Então, o que João ensina é que nunca devemos nos enganar com esse mundo, com esse cosmos, com esse sistema, porque esse mundo, esse cosmos, esse sistema sempre estará a serviço de Satanás. E outra coisa, irmão, esse mundo não vai melhorar, ele vai só piorar. Ele vai cada vez, se nós achamos que ele está ruim, que ele está fétido, que ele está degradado, que ele está moralmente mal cheiroso, ele realmente está, ele está fétido, ele está apodrecido, esse sistema é mundano, é maligno, a sociedade está se degradando, se deteriorando, e talvez alguém diga, será que há esperança para o mundo? Não, irmãos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 13, afirma, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a palavra de Deus afirma que esse mundo está ruim, é apodrecido, é degradado,
e não vai melhorar, ele só vai piorar. Então nós não podemos nos enganar com eles. Porque às vezes, irmão, nós achamos assim, eu acho que o mundo está tão bonitinho nessa área, talvez até melhore. Não, irmãos, não vai melhorar. Então é por isso que crente, cristão, para saber, voltando só para nós não nos perdermos acerca do tema, né? Nós estamos fazendo a introdução da primeira carta de João, 1 João. E o tema principal é a posição do crente no mundo. Para nós sabermos a nossa posição no mundo, é necessário que nós saibamos, verdadeiramente, percebamos que somos de Deus e que também estejamos percebendo, entendendo que esse mundo jaz no maligno. Não se engane, a ideia, o propósito do Espírito Santo, usando o apóstolo João, escrevendo aqui nessa primeira carta, é que nós não nos enganemos, estejamos sendo enganados por esse mundo. Amém? Então, se nós começarmos com essa visão, se os crentes começarem com essa visão de mundo, nós cristãos, crentes, dificilmente seremos enganados por ele. Amém? E nós vamos para o último ponto aqui do nosso estudo, acerca de como nós, já sabendo quem nós somos, que nós somos de Deus, já sabendo que o mundo jaz no maligno, que o mundo está debaixo do controle do maligno, e que esse sistema, por mais bonitinho que possa parecer, por mais atrativo que ele possa ser, por mais beleza falsa que ele possa manifestar, ele está a serviço de Satanás. Agora, o último ponto é, como então nós que somos de Deus, nós que sabemos que temos experimentado uma nova vida em Deus, nascemos de novo, nascemos do alto, somos nova criatura, somos participantes da natureza divina, nós que somos de Deus, que sabemos que esse mundo não presta, que esse mundo está perdido, como nós devemos nos relacionar com ele? Eu vou dar só um breakzinho para beber água. Como nós cristãos devemos nos relacionar com o mundo em face dessas verdades, né? Desse conhecimento que nós temos de nós mesmos e do próprio mundo. A primeira pergunta é, nós devemos tentar reformar o mundo? Devemos tentar melhorar o mundo? Né? Como diz aí o ditado popular, eu acho que é popular, ou tem alguma música, né? Vamos fazer o mundo melhor, um melhor lugar, transformar o mundo. É isso, irmãos? Não, irmãos. Obviamente essa não é a resposta, porque nós acabamos de ver na própria palavra, em 2 Timóteo, que o mundo vai de mal a pior. As pessoas, os pecadores, a perversão desse mundo, ela vai só se degradar mais. Então é impossível que nós possamos estar reformando o mundo. Então o primeiro entendimento que nós temos com respeito a como nós vamos nos relacionar com o mundo é entender que nós não podemos reformá-lo nem tentar melhorá-lo, porque isso não vai acontecer. E aí então vem uma outra pergunta. Eu devo então dar as costas ao mundo? Eu devo me retirar completamente do mundo, virar um monge, né? E morar num mosteiro, virar um eremita, comprar uma barraca e ir para o alto de uma montanha, num local distante, ficar isolado? Não, irmãos. Nenhuma das duas alternativas são bíblicas e correspondem com o ensino da palavra de Deus. Eu nem devo tentar melhorar o mundo, tentar reformar o mundo, melhorar o mundo, fazê-lo um lugar melhor. E nem devo tentar também, irmãos, eu nem devo fugir do mundo. Eu não devo me isolar, virar um monge, ir para um mosteiro e nem virar um eremita. O que o Novo Testamento ensina é que após nós compreendermos as verdades de Deus, compreendermos quem nós somos, o que nós devemos fazer em relação ao mundo, a nossa posição como crente nesse mundo, em primeiro lugar é manter a nossa posição em Deus. Manter a nossa posição cristã. E o que é manter a nossa posição? É mesmo vivendo num mundo corrupto, mesmo vivendo num mundo degradado, mesmo vivendo num mundo que cheira mal moralmente, mesmo vivendo num mundo que se deteriora, mesmo vivendo num mundo apodrecido, eu tenho que, mesmo nesse mundo, não fugindo dele, andando nesse mundo, manter o meu testemunho. O que eu devo fazer é manter uma posição de crente,
Quem será que a gente poderia usar na Bíblia para ter uma ilustração? Daniel. Nós temos que ser como Daniel. Numa sociedade pervertida, pecaminosa, idólatra como a da Babilônia, Daniel viveu uma vida íntegra. Nós temos que ser como Noé, que no meio de uma geração ímpia, perversa, tinha uma vida que agradava a Deus. A palavra de Deus diz que ele era íntegro, né? Essa palavra em hebraico é a palavra tamim, que significa algo inteiro, ter uma vida inteira, um caráter inteiro. Então a primeira resposta para como nós devemos nos posicionar nesse mundo, já que eu já sei que eu sou de Deus e que o mundo está pervertido e está irremediavelmente perdido, o que nós devemos fazer é manter a nossa posição cristã, manter o nosso testemunho, manter o nosso caráter, mesmo diante de um mundo terrível e perverso. Mas alguém pode dizer, pastor, mas aí vai ficar difícil, vai ficar muito difícil, vai ser duro, porque o mundo você vai nadar contra a correnteza, você vai ir contra a corrente majoritária, porque o mundo vai lhe odiar, o mundo vai ficar com raiva de você. Mas Jesus disse que nós não devíamos nos surpreender com isso, porque primeiro o mundo odiou ao Senhor Jesus. Mas a ideia é que a minha resposta em relação ao mundo não é tentar reformá-lo, tentar fazer desse mundo um lugar melhor, nem abandoná-lo, ir para um mosteiro, nem virar eremita, mas é viver nesse mundo, mantendo uma posição firme, de crente, de acordo com a palavra de Deus, viver uma vida que agrade a Deus. E aí, irmãos, depois, alguém pode falar, é só isso, pastor? Manter o meu caráter? Não. Depois que nós, prestem atenção na lógica, há uma lógica na carta de João. Depois que eu tive esse entendimento, que eu sou de Deus, que o mundo está perdido, que eu não posso reformá-lo, nem posso fugir dele, vou viver uma vida de crente, com os princípios da palavra, uma vida de caráter. E aí depois que eu estou vivendo essa vida de caráter, aí eu posso me dirigir ao mundo. Só então é que eu posso me dirigir ao mundo. Não adianta, irmãos, eu não estar vivendo a minha posição de crente, ou seja, não adianta eu querer me dirigir ao mundo sem testemunho. Eu tenho que ter testemunho de vida. Se eu não tiver testemunho de vida, eu não posso me dirigir ao mundo. Então, primeira coisa, como é que eu devo me relacionar com o mundo? Então, repetindo, primeiro, eu tenho que manter a minha posição cristã, manter uma vida de caráter, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Deus vai nos dar graça, como o apóstolo Paulo fala. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus o Senhor tem alcançado vitória na minha vida. Pela graça do Senhor eu vivo uma vida que agrade a Ele, que agrada a Ele. Eu vivo uma vida de testemunho. E aí eu dou o segundo passo no meu relacionamento com esse mundo perdido. Eu vou anunciar o Evangelho. Eu vou falar que existe salvação para esse mundo, que existe salvação para os pecadores, que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Tenho que falar de que há esperança em Cristo, somente em Cristo, que há esperança em Jesus. Então o primeiro passo é manter uma vida de testemunho, manter a minha posição cristã. E a segunda etapa qual é? Anunciar Jesus. O problema, irmãos, é que tem muita gente querendo anunciar Jesus e não vive uma vida firme em Jesus. Ainda não firmou a sua posição, vive em dúvida, não sabe direito o que é ser de Deus, não sabe direito o que é de Deus, ainda está um pouco apaixonada pelo brilho do mundo e pela atratividade desse mundo, e aí não consegue. A primeira coisa é, antes de anunciarmos Jesus, é necessário que nós estejamos firmando a nossa vida nele, em Cristo, na palavra, vivendo uma vida que o agrade, dando o testemunho. Então, e o segundo passo é anunciar, testemunhar de Cristo, testemunhar que existe um Deus pronto para salvar todo aquele que recebeu o seu Filho como Senhor e como Salvador. E também, irmãos, porque a palavra de Deus, como eu falei, ela é realista, nós não podemos camuflar, nem maquiar, e falar para o mundo também, que existe um juízo vindouro.
que existe uma ira destinada a esse mundo, que Deus vai trazer juízo sobre todo o pecado, sobre toda a carne que não se arrepender, sobre todos aqueles que não se refugiarem em Jesus. Então essa é a maneira básica que o apóstolo João, nós estamos traçando agora linhas gerais dos principais aspectos e doutrinas da primeira carta de João, de 1 João. Então, a segunda etapa, depois que nós firmamos a nossa posição cristã na palavra de Deus com testemunho, é anunciar Jesus como Salvador e anunciar também para o mundo que existe um juízo vindouro. Eu não sei se os irmãos se lembram, na primeira pregação de Pedro, aquela que os 3.000 se converteram, ele anunciou o juízo também. Ele falou que Jesus era o caminho de salvação, mas falou também que havia uma ira vindoura. E as pessoas que ouviram aquela palavra, ele não fez apelo, não. Pedro não fez apelo. As pessoas clamaram: o que devemos fazer para nos salvar? Então vejam que é necessário que essa mensagem de salvação que nós estamos levando precisa abordar que existe um Salvador, que existe um Deus de amor, que enviou o seu próprio Filho, mas também que existe juízo vindouro, que existe inferno, irmãos, que existe juízo, para que nós não estejamos adocicando a mensagem do Evangelho. E, só mais uma vez, para que nós estejamos arrematando finalmente aí o estudo, eu não posso querer anunciar o Evangelho sem que antes eu esteja firmando a minha posição. Então eu gostaria de encerrar esse estudo dessa maneira. Você quer ser um anunciador do Evangelho, pregar o Evangelho, falar de Deus? Se firme primeiro nos caminhos do Senhor. Tenha certeza disso. Tenha certeza que você é de Deus. Tenha certeza de que você conhece que esse mundo não tem nada para nos oferecer, porque ele está nas mãos do diabo, está a serviço do diabo. E aí sim você se firma em Deus, firma a sua posição em Deus, e aí você pode anunciar o Evangelho. Então, irmãos, essa era a proposta para hoje, que nós estejamos meditando, né, nessa carta. Se Deus permitir, né, ninguém sabe nada como vai ser esse coronavírus, essa pandemia, esse Covid-19, mas se Deus permitir, no próximo domingo, nós temos a nossa live da mensagem propriamente dita, do domingo, 17h30, horário de Manaus, 17h30 Manaus. E, se Deus permitir também, na próxima quarta-feira, nós estaremos dando sequência a esse estudo na primeira carta de João, 1 João. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos que participaram dessa live. Antes de terminar, eu quero dizer que eu tenho ficado triste, né? Porque nós não podemos estar juntos. Eu estou com saudade dos irmãos, saudade de vê-los, né? O único irmão que eu vi aqui recente foi o Denis, que veio aqui resolver um problema, inclusive por causa dessas lives, ele veio trazer os tripés, e ele entrou aqui e teve uma comunhãozinha. Estou com saudade dos irmãos, e como é difícil nós ficarmos longe, né? Mas nós temos que nos submeter a essa situação, né? Nós temos que obedecer. O crente, ele é obediente às leis dos homens, e nós temos que obedecer a tudo aquilo que as autoridades governamentais, autoridades sanitárias, médicas estão estipulando. Enquanto durar isso, nós vamos ter as nossas lives, se assim o Senhor permitir, nos der condições técnicas. Mas eu queria dizer o seguinte, que é ruim quando nós não estamos reunidos juntos, é triste, porque, assim, por um lado é triste, porque essa semana eu vi, eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre um autor, né, um homem de Deus do passado, e ele falou que crente, lugar de crente crente bom é crente que está na igreja, na comunidade, que está reunido na sua igreja, né? Porque ele fala que quando nós deixamos de ir aos cultos, deixamos de nos congregar, ele fala, você pode até ouvir a palavra depois, alguém lhe contar, você pode até ouvir uma gravação, mas esse homem de Deus do passado, ele falou, mas você vai perder os trovões e os relâmpagos de Deus, né? Então que Deus possa estar nos abençoando, que em breve, dentro da sua vontade, aí dentro dos seus planos, nós possamos voltar a nos congregar. Amém. Boa noite a todos.